Os recursos provenientes das fontes de financiamento tradicionais, como governo, organismos internacionais, investimento social, privado e filantropia, mostram-se insuficientes para atender às demandas sociais da população de baixa renda e as carências do Brasil na área ambiental. Nessa lacuna, as finanças sociais despontam como uma oportunidade concreta e eficaz para ampliar o capital disponível para negócios de impacto nas áreas de saúde, educação, habitação, entre outros. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender quais são os mecanismos financeiros já disponíveis e o que está sendo feito para aumentar o volume de capital para negócios de impacto social. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe a coordenadora da comunidade Sebrae RJ, Carla Panicé, e a professora de empreendedorismo social da Fundação Getúlio Vargas, Tânia Limeira. Atualmente, as finanças sociais movimentam US$ 1 trilhão no mundo. No Brasil, esse valor chegou a 13 bilhões de reais só em 2014. Espera-se, com o crescimento desse setor, que esse valor aumente para 50 bilhões em 2020. Para buscar novos recursos que geram mudanças positivas, com produtos e serviços que promovam a qualidade de vida da população, algumas organizações se reuniram numa força-tarefa para promover o tema e sensibilizar o governo e sociedade para a importância de investir nesses negócios. Vamos ver a matéria. A Cital é uma organização sem fins lucrativos que a gente tem a missão de mobilizar mais capital, mais tipos de capital e melhorar o uso e alocação desse capital para transformar mais vidas. A gente tem duas grandes atuações. Uma, a gente opera capital filantrópico, ou seja, empresas, famílias, pessoas doam capital para a Cital para que ela aloque para impacto social, seja na forma de doação, seja na forma de empréstimo. Quando é empréstimo, esse dinheiro volta para a Cital e para ser alocado de novo e ter mais impacto social, ele não volta para o doador original. E a outra é aconselhando o capital financeiro, ou seja, quando investidores querem, por exemplo, comprar ações de uma empresa ou títulos de outra, ajudar eles a incorporar critérios sociais, ambientais e de governança no processo de investimento. Ou seja, em vez de olhar só a parte econômica, olhar um caso mais completo. O papel da força-tarefa é articular atores do ecossistema que vão executar as 15 recomendações nas quais a gente chegou para mover o campo. A Cital tanto faz parte da diretoria executiva, junto com o ICE, da Força Tarefa, quanto é um desses atores que está executando essas recomendações. Sejam recomendações ligadas a, por exemplo, Social Impact Bonds, que são os contratos de impacto social, outras recomendações ligadas à criação desses fundos sociais, onde o dinheiro é doado, né? E daqui ele é, por exemplo, emprestado e fica circulando para ter cada vez mais impacto social. Carla, qual o quadro hoje dos negócios sociais no Rio de Janeiro e por que é tão importante pensar nessa questão de aumentar o financiamento para esses negócios? Bom, no Rio o quadro não é diferente do país, né? Então agora há pouco a gente viu, por dados que você citou, que o investimento nesse tipo de negócios vai chegar a 50 bilhões de reais em 2020, né? E no Rio a gente tem visto tanto o número de empreendedores crescer, como o número de instituições que apoiam esse empreendedor. Então o Sebrae, em parceria com o Fórum, e mais 14 instituições fizeram um levantamento desse ecossistema no Rio de Janeiro de negócios de impacto social. E a gente viu que esses empreendedores, né, as instituições que os apoiam, vão se dividir desde o empreendimento social, então a gente está falando das ONGs tradicionais, né, ou daquele empreendedor que vai realizar uma ação no seu território, até os negócios de fato, que vivem pela venda de produtos ou serviços e se remuneram dessa forma, né? Então pressupõe escala a partir do aumento da lucratividade e do faturamento, né? Então as instituições vão se dividir dessa forma. Então tem instituições que vão acelerar, e aí a gente está falando de negócios, tem instituições que vão fomentar com recursos financeiros ou conhecimento ONGs do terceiro setor, e todas elas, uma coisa que a gente viu muito forte nesse levantamento é que tem interesse em trabalhar em harmonia, numa espécie de escala, onde, por exemplo, instituições que apoiam ONGs, que têm interesse em ter um braço de negócio, porque a gente vê que isso hoje é possível, né? E aliás, grande parte dos clientes que chegam
chegam ao Sebrae se dividem ou em instituições do terceiro setor que querem sim ter uma via de negócio, ou então pessoas que estavam no mercado tradicional, mas que têm uma ânsia muito forte de contribuir para a resolução de um problema social através de um business, né? E aí, então, essas instituições, elas têm o interesse de trabalhar coletivamente, né? Então, que uma possam indicar clientes para as outras, para que a gente possa ter um tecido de empreendedores mais fortes no Estado, né? Então, o empreendedor social, seja ele de um business ou de uma ONG, né, ele tem que ter uma característica muito forte que é a resiliência, porque a gente está falando de, além de você estruturar um negócio, pensar no faturamento, né, você conseguir a existência financeira dele, você tem que pensar em resolver e ter um impacto social ou ambiental muito forte. Isso é difícil. Começa pela própria questão da medição, que é fundamental. Então, se você está falando que você vai ter um negócio de impacto, que impacto é esse? Como é que você mede? Isso é dinheiro, né? E está se falando também de um outro ponto, que é a regulamentação. Quer dizer, todo esse cenário, né, em que surgem os negócios sociais, ele precisa ser construído, e isso está acontecendo ao mesmo tempo que as empresas estão olhando e os governos estão olhando para esse fator, né? Quando a gente pensa no empreendedor social, a gente tem que imaginar quem são essas pessoas e quem são essas organizações, né? E o que as diferencia de uma empresa tradicional. O que as diferencia, que as caracteriza, né, são organizações, como a Carla falou, da sociedade civil, né, uma ONG, ou são empresas com CNPJ, cuja missão essencial, primordial, é gerar um benefício para a sociedade, para um determinado grupo social, que é o que a gente chama na linguagem do setor de impacto social. Na realidade, em termos concretos, é melhorar as condições de vida dessa população, tá certo? Esse é o foco dele. Então, ele não tem o que a gente chama de mindset, ou ele não tem essas pessoas que são empreendedoras sociais, elas não têm como principal foco a geração de lucro econômico, de geração de superávit, certo? Ela primeiro está preocupada em gerar o benefício social e, ao mesmo tempo, se autossustentar, né? Esse é o principal objetivo, para que ela não se endivide, para que ela não dependa de capital externo, etc. Então, qual é o desafio? Né? E qual é o desafio aí para ambos os lados, tanto para o empreendedor social quanto para quem tem o recurso para financiar ou para investir? É que as iniciativas presentes hoje no Brasil de negócios sociais, que a gente chama de negócios de impacto, como nos outros países também, ainda são iniciativas num processo inicial, num processo ainda da primeira fase do ciclo de vida de um negócio, que a gente chama, porque se a gente pensar na curva de uma empresa, de um negócio, e a gente segmenta em 3 etapas do ciclo de vida de uma empresa, você tem a parte que ela está ainda entrando no mercado, fazendo ainda teste, fazendo piloto, depois ela desenvolve o modelo de negócio e entra numa segunda fase, que é a fase de crescimento, e depois no terceiro momento é a fase de maturidade, né? Então, o ponto crítico é a fase de introdução no mercado, é a fase onde ela está testando o seu modelo, testando os seus produtos. Então, esta fase é uma fase de alto risco, tanto o risco para o empreendedor quanto o risco para o investidor, tá certo? E como não são organizações que já tenham marcas, já tenham estabilidade de mercado, estabilidade de demanda, o fornecedor do capital, que são os investidores, o crowdfunding, quem empresta, os fundos internacionais, os fundos nacionais, eles olham o setor ainda com receio, porque é um setor de risco. São negócios que a gente não garante que eles vão sobreviver, porque ele está enfrentando, são negócios que topam enfrentar o desafio que ninguém topou até agora, que é resolver um problema social com lucro, né? Antigamente era separado, esses dois setores eram separados. Empresa que gera lucro, gera valor econômico, e organização social gera valor social. E o desafio do empreendedor social é unir esses dois objetivos, o benefício social e o valor econômico. Isso é muito novo, então há riscos, está todo mundo aprendendo. E os investidores, naturalmente, ficam retraídos.
Né? Então esse é o problema, o desafio, vamos colocar assim. Corroborando com a Tânia também, nesse levantamento, com as instituições de apoio, ficou muito claro, sobretudo para as instituições que investem, que existe aí um vale da morte, um abismo entre capitais que vão de 300 mil a 1 milhão, né? Que, ou seja, a pessoa acabou de se testar, como a Tânia falou, ela conseguiu definir um modelo de produto ou serviço, mas quando ela vai passar para a segunda etapa, que é para ela escalar, né? Para ela conseguir ter um fôlego maior, ela não encontra produtos compatíveis com a realidade dela no mercado. Isso é um desafio em termos de investimento. A gente vai continuar falando sobre esse assunto e falando também sobre outros atores do sistema no próximo bloco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.